Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou, hein galera? Vamos até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, tá feliz, hein? O nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a vocês aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Mandar um abraço também para o nosso produtor Marcos Eduardo Carvalho, o Marquinho. Esse sim que está feliz com o esporte regional. Como é que ele faz? Ele dá um beijo no seu ombro? Como é que é? Dá um beijo na minha mão toda vez que ele me vê. Tá feliz o nosso Marquinhos, hein? Que beleza! E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. Lorenzo, que você sabe, é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, aquele nosso soquinho maroto, o Luizão, que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa falando da derrota do São José em casa para o Santo André no estádio Martins Pereira, na estreia do novo treinador, o Paulo Roberto, né? A coisa foi feia pelos lados do Martins Pereira. O nosso repórter, o João Delfino, vai contar para você como foi a partida. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Com novidade no banco de reservas, o São José recebeu o Santo André no Martins Pereira. E quando a bola rolou, quem chamou a atenção foi a chuva. E o estreante da noite, o técnico Paulo Roberto dos Santos, que assumiu o time em uma situação longe de ser a ideal, levou a sério o ditado popular que diz: quem está na chuva... Dentro de campo, 2 personagens seriam os protagonistas nos primeiros minutos de partida. Aos 6, o zagueiro Paulo César, que voltava de contusão desde a primeira rodada e fazia sua estreia no Martins Pereira, espanou mal. E o atacante Alexiel ganhou um presente e queimou para o gol. Ele contou com a ajuda de Jefferson Souza para fazer 1-0 para o Santo André. A Águia respondeu rápido. 2 minutos depois, Felipe Borges cruzou com Açúcar e Fabrício completou para o gol. Tudo igual, 1-1. Mas quem disse que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Aos 12, Paulo César, de novo, com a bola dominada, deu no pé do Pedrinho. E Alexiel fez isso aí. Vale replay. O joseense Alexiel se sentiu em casa e pedalou no Martins Pereira. Festa do Santo André. Tragédia para o São José. Depois do gol, toda vez que Paulo César pegava na bola, era isso que acontecia. E com 15 minutos de jogo, o zagueiro recém-contratado, João Ramos, foi chamado para o aquecimento. O banho de água fria fez o técnico Paulo Roberto aceitar a capa de chuva desta vez. O clima era pesado no Martins Pereira. Mentalmente, o time não estava bem. Alguém explica o que o Jefferson fez? O São José tentou algumas investidas, como essa do Felipe Borges. Thiago Rubim também tentou. Mas a Águia errava passes. No fim da primeira etapa, Felipe Borges, que era o mais lúcido do time, sentiu contusão e precisou sair de campo. Primeiro tempo para ser esquecido. Na segunda etapa, Paulo Roberto apostou em mudanças, mas o São José não se encontrou. Nessa, o Bruno Mota quase alcançou. O Ramalhão fazia o que queria. A melhor chance da Águia veio da zaga do time do ABC. Milhorim quase fez contra. Aos 30, o caldo azedou de vez. Bola esticada para Juninho. E o goleiro da Águia, estranhamente, tirou o pé. O camisa 18 teve calma para fazer o terceiro gol do Santo André. O abatido São José não tinha forças para mais nada. Ezequiel ainda tentou imitar o Alexiel, mas o lance refletiu bem o que foi o São José em campo.
Vitória do Santo André por 3-1. O técnico do Ramalhão, Gilson Kleina, que viu o jogo das tribunas por estar suspenso, gostou do que viu. Como é que é ficar aqui de cima, não podendo estar no campo? Cara, é meio agonia, né? Porque você não consegue transmitir. Claro que a gente deixa uma equipe trabalhando, a gente só fica olhando, né? Mas o preço que tem que pagar quando é suspenso. Uma vitória de grande valia, né? Sabíamos que estamos enfrentando um postulante aí, ao acesso pelo investimento. Já Paulo Roberto reconhece que terá bastante trabalho à frente da Águia. Na minha opinião, nós perdemos um jogo por acidente de trabalho, da forma que foi. É só a gente... Depois eu vou para casa agora, já tenho o jogo gravado, vou assistir novamente, mas o que nós vimos ali, jogando contra um adversário que veio aqui dando a bola para nós, que é normal, usando a velocidade para sair em velocidade, e se aproveitaram de acidentes. Acidente nosso, não é acidente de um atleta ou outro, nosso. Eles se aproveitaram disso aí e fizeram o resultado. E quem diria que ao fim das 9 primeiras rodadas da Série A2, o São José estaria assim, olhando para a parte de baixo da tabela de classificação. Foram apenas 9 pontos conquistados até agora, 13º lugar na tabela. Será que já é hora de acender um alerta para uma possível queda para a Série A3? Olha, eu não vejo ainda a situação dessa forma. Eu acho que no momento, talvez, que nós estivermos brigando, né, e priorizando essa situação, eu vou ser o primeiro a colocar, inclusive, para o grupo. Mas eu acho que ainda não é momento de se pensar nisso aí. Pois é, Brunão, o clima não estava legal no estádio Martins Pereira. O São José não vence há 4 jogos, vem de 3 derrotas na competição. Toma gol de bicicleta na estreia do Paulo Roberto. O menino que fez os 2 gols ali, o Alexiel, é daqui de São José ainda para cereja do bolo. A cereja do bolo. E tem muito o que falar, né? O São José foi envolvido pela equipe do Santo André. O Felipe Borges, que era, como disse o João na matéria, era o jogador mais lúcido da equipe do São José, aquele que ainda tentava alguma coisa, saiu contundindo, o que preocupa para o próximo domingo contra a Ferroviária, e agora é juntar os cacos, e também que azar do zagueiro do São José, né? 2 entregadas, voltando de contusão, não foi bem não. Uma noite que tudo deu errado para o São José. Você falou das 3 derrotas seguidas, 2 delas em casa, né? Sim. O que piora ainda mais a situação do São José. Eu acho que enfim, é um trabalho que o Paulo Roberto pouco tem culpa, né? Se tiver alguma culpa, se alguém tiver culpa aí, no caso, ele é o que menos tem, porque pegou o time, chegou na segunda-feira, pegou o time para treinar na terça e para jogar na quarta-feira. Então, agora, né, que ele vai ter esse tempinho a mais para trabalhar, mas já tem um jogo fora, que é uma viagem também um pouco longa, enfim, mas jogo quarta e domingo, meio de semana, final de semana, tem que, de alguma maneira ali, motivar. Acho que ele é experiente, sabe fazer isso, ver como é que o São José vai sair dessa situação contra uma Ferroviária que também tem altos e baixos. Já todo mundo achava que ia estar lá na frente, mas não está. E agora ele vai juntar os cacos aí e ver o que o São José consegue fazer nesse Campeonato Paulista. Pois é, né? A Ferroviária que, como você bem falou, está ali numa parte intermediária da tabela. Se porventura o São José ganhar da Ferroviária lá, dependendo do placar, o São José passa a Ferroviária. Ou seja, 2 times que tinham a expectativa de estarem lá em cima, um na parte bem intermediária, o São José beirando ali a zona do rebaixamento. E é válido lembrar também, o São José está a 3 pontos da zona de rebaixamento, a gente vai ver já ali na tabela de classificação, no próximo bloco, e está a 3 pontos da zona de classificação. O campeonato é muito louco, tirando o 15 de Piracicaba e o Primavera, que estão lá em cima mais desgarrados. O terceiro colocado, que é o Grêmio Prudente, tem 14 pontos. O último colocado tem 6, ou seja, 8 pontos separam o terceiro colocado do último. É um campeonato muito louco, de altos e baixos realmente. A zona da degola a gente já viu ali muitos clubes oscilarem ali por dentro, então serve de alento isso aí para o São José também, mas serve de aviso também para o São José, porque a situação não está legal e agora é vencer ou vencer, independente se é fora, contra quem é o adversário. O São José precisa de vitórias para primeiro afastar qualquer chance
de rebaixamento. E depois, quem sabe, ainda restam 6 jogos e como está tudo nivelado, o São José ainda possa brigar por classificação. Mas o momento agora é de recuperação para se afastar da zona da degola. Brunão, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar mais do São José ainda, mostrar a tabela e também repercutir o vandalismo que aconteceu após o jogo. O torcedor está na ira com o time. Já já a gente vai falar sobre isso. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, ainda para falar do São José, porque depois do jogo contra o Santo André, torcedores, alguns deles vestidos com camisas do São José e outros com camisa da torcida Mancha Azul, torcida organizada aqui do São José, uma delas, danificaram o portão dos vestiários do estádio Martins Pereira. A gente tem as imagens aqui, coloca em tela cheia, Matheus, por favor, as imagens ali, os torcedores, obviamente, isso aí após o jogo, soltando rojões, ali na entrada dos vestiários, né? Para quem não conhece o Martins Pereira, o portão ali de acesso aos vestiários, os ônibus entram por um outro portão, mas esse daí é um portão que é o dos fundos, exatamente. E ali, ó, os torcedores, alguns com camisa do São José, outros que nem esse rapaz aí de preto que acabou chutando, e outros também com a camisa da Mancha Azul, uma torcida organizada, a maior torcida organizada aqui do São José. Inclusive, como questão de justiça, a torcida Mancha Azul, através da sua diretoria, divulgou uma nota dizendo que esses torcedores que estavam com a camisa da Mancha Azul não pertencem à Mancha Azul, que uma das fontes de renda da própria torcida é a venda de camisas para quem quiser comprar as camisas da torcida, e eles identificaram que aquelas camisas são de venda para torcedores comuns, mas o fato é que eles estavam usando camisa da Mancha Azul. E então aconteceu esse ato de vandalismo. Obviamente a própria Mancha Azul condenou esse ato dos torcedores. Não dá para acontecer esse tipo de coisa, mas acaba acontecendo mediante os maus resultados, né, Brunão? E é um prejuízo para o próprio clube, né? O clube que agora, o estádio não pertence mais à prefeitura, né? Pertence agora ao Grupo Oscar. Então é o próprio Grupo Oscar, ou seja, o próprio clube que vai ter que arcar com esse portão danificado. Aí eles quase conseguiram entrar mesmo, quase derrubaram o portão. Na verdade, eu acho que eles não quiseram entrar. Eles, quebraram o portão ali. Se eles quisessem realmente, eles teriam... E ali, depois do jogo, tem muito parente de jogador, família, namorada, mãe, pai, que vai, né, depois encontrar com os jogadores ali, e isso acaba assustando até mesmo quem não... quem só vai lá para ver os parentes, só vai para reencontrar seus parentes que estão lá, que jogam no São José, enfim, que estão lá, ou porventura que jogam no Santo André e tem parente aqui que mora próximo, enfim, que vai visitar depois. Complicado, triste. Acho que a situação do São José não justifica uma atitude como essa. E esse tipo de manifestação não vai fazer os jogadores fazerem gols ou o zagueiro não falhar, o técnico mexer bem. A gente entende, isso aí é cultural, não deveria acontecer, é cultural, mas isso aí não vai resolver nada. Eu acho que pressionar, xingar, vaiar, até mesmo vaiar, como vaiaram o zagueiro do São José, que acabou falhando, vaiar o goleiro do São José, que jogou uma bola de cabeça quando ele poderia pegar com a mão, quando ele tirou o pé na hora da dividida, enfim, eu acho que é tudo válido. Os xingamentos também não são dos mais adequados, mas faz parte do futebol. Agora, esse tipo de coisa realmente é condenável, esperamos que não aconteça, e claro, a gente espera que o São José volte a jogar bem, coisa que não fez ainda no campeonato, fez um tempo só bem contra o Taubaté, depois não convenceu ainda não. E o Paulo Roberto, nesse momento, acho que é o menos culpado de tudo, porque chegou na segunda, conversou com o elenco, treinou na terça e botou para jogar na quarta, não tem muito o que fazer. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos da próxima... desculpa, classificação, eu falei errado. Como eu falei, 15 de Piracicaba e Primavera estão desgarrados lá na frente. Depois do terceiro para baixo, está tudo muito parecido. Grêmio Prudente com 14, Juventus 14, Oeste, Taubaté aparece na sexta posição com 13, Ituano e Capivariano seriam os 8 classificados à próxima fase. Virando a tabela, olha lá, Ferroviário, próximo adversário do São José, tem 12, Votuporanguense 12, Santo André agora foi para 11, Linense 11, São José com 9, 8 a Santista, São Bento e Rio Claro. Olha só, o Rio Claro, que é o último colocado, está a 8 pontos do terceiro colocado. O campeonato está muito louco, 2 vitórias coloca o time lá em cima. A questão é vencer 2 partidas seguidas, no caso do São José, que não vence a 4. Próximos jogos da rodada, São José vai jogar isoladamente no domingo, ou seja, ele vai saber toda a rodada, porque todos os jogos serão amanhã, exceto o jogo do São José.
4 jogos, amanhã, 3 da tarde, Capivariano e Oeste, Santo André e Ituano, Primavera e Taubaté, Rio Claro e Portuguesa Santista. Às 4 da tarde, tem São Bento e Juventus, Grêmio Prudente e Linense. 18 horas, Votuporanguense e 15 de Piracicaba, ainda no sábado e domingo, jogo isolado, Ferroviária e São José. Esperamos uma boa apresentação da equipe da Águia, uma apresentação convincente. Da Águia, mais alguma coisa, Bruno? Não, é isso. Acho que tem uma chancezinha, né? Esse time da Ferroviária não se mostrou tão bom, ou tão eficiente, ou tão regular até agora no campeonato, quanto muitos esperavam aí. Tem essa chance aí, apesar de ser fora de casa, apesar de, enfim, estar no começo do trabalho do Paulo, um recomeço do São José. É complicado, mas tem que vencer em casa, fora de casa não tem como. Vamos torcer segunda-feira todos os detalhes para você aqui no nosso Hora do Esporte, que continua falando de futebol, porque depois do ótimo empate fora de casa contra a União Barbarense, o Joseense tem o Colorado de Caieiras pela frente. O nosso repórter João Delfino esteve no treino do Tigre e vai te mostrar como está a preparação da equipe. As imagens são do sambista Luciano Coca, o nosso Coquinha. Solta, Matheus. O primeiro treino do Joseense após o empate fora de casa com União Barbarense por 0-0 teve atividades mais leves. Afinal, com a maratona de jogos, a parte física começa a ser uma preocupação da comissão técnica. E usar o elenco. A gente tem 24 atletas, né? Estamos pensando em alguma coisa para essas 2 próximas rodadas, porque a carga realmente está pesada. Ver quem está sentindo mais, quem está com a perna pesada, para a gente rodar um pouco, para a gente dar oportunidade para todo mundo e para essa não estourar também na questão de lesões. E a atuação lá em Santa Bárbara do Oeste deixou o professor satisfeito. Mais um pontinho na conta e mesmo perdendo uma posição, o time continua no G4. Importantíssimo resultado, é importante também o desempenho. Uma sequência chega a ser até meio desumana pelo calor que está, né? Pela pouquíssimas horas de recuperação. A gente teve um bom desempenho, tivemos chances de ganhar o jogo também. Mais um ponto ficou de bom tamanho. A partida marcou mais uma exibição da equipe sem levar gols. O goleiro Luan é um dos responsáveis por essa marca. E quando a fase é boa, diz aí, Luan, goleiro bom tem que ter sorte, né? Um momento bom. Ali foi um lance muito rápido, né? Onde eu estive bem posicionado e pude fazer uma defesa para ajudar o time a sair com o empate. Tem que ter sorte, mas é primeiramente Deus, né, mano? Deus está conosco nesse caminho aí, graças a Deus, seguimos bem. Continuar assim. E passadas as 6 primeiras rodadas da Série A4, além da terceira colocação na tabela de classificação, o Joseense tem também a segunda melhor defesa do campeonato, empatado com a Inter de Bebedouro. Foram apenas 4 gols sofridos, sendo que 2 foram no jogo contra o São Caetano. Para o técnico Augusto Ambrogi, essa solidez defensiva é um dos pilares do time. O nosso sistema defensivo ele começa lá na frente, então a maneira que estão se comportando tem me agradado muito. E o campeonato se ganha com defesa sólida. Não adianta você fazer 3, 4 gols e sofrer 5. Então, nesse quesito, e tem ajudado lá na frente também, né? Os zagueiros têm gols também. Então, acredito que é um ponto forte da nossa equipe. O zagueiro Caio Mineiro jogou todas as partidas como titular. Foi um dos destaques do 0-0 de quarta-feira. Ele reconhece o bom momento da defesa do Tigre. E se a gente vem fazendo bons jogos e sendo os destaques de algumas partidas, é porque o trabalho vem sendo bem efetuado. Agora, os comandados do professor Augusto Ambrogi se preparam para enfrentar o Colorado da cidade de Caieiras, fora de casa, amanhã à tarde. E a equipe sabe que o páreo será duro. Mais uma pedreira, é um time ajeitadinho, vem de bom resultado também, empatou com a Penapolense lá em Penápolis. É um time que conseguiu acesso agora, então manteve uma base. A gente sabe da dificuldade de jogar lá, o gramado não tão bom, né? Tanto é que no primeiro jogo eles perderam o WO por causa da questão do gramado. Então muda um pouco, que até agora a gente só teve gramados muito bons. Acredito que esse jogo a gente vai sentir um pouco isso. E o calor, né? O calor, essa onda de calor que está aí. Mas é preparar, estudar bem o adversário também para chegar lá e conseguir mais um grande resultado. Bom, as expectativas são as melhores, né? O grupo está confiante, porém sabemos que será um jogo difícil, né? Um jogo difícil, um jogo fora de casa. Porém a gente sabe da capacidade do nosso time e com certeza, Deus abençoando, vamos lá buscar os 3 pontos.
Pois é, Brunão, bela campanha da equipe do Joseense e, de certa forma, surpreendente. Não que a gente duvidasse do Joseense de maneira nenhuma, mas pelo retrospecto recente do Joseense, é uma campanha realmente surpreendente. A gente tem que aplaudir realmente toda a estrutura aí do Joseense e a campanha que vem fazendo, né? Sim, levar em consideração que foi com o nosso amigo Aloísio, nosso amigo do peito, o Aloísio, para agora foi uma evolução grande, né? Então, o Joseense vem bem no campeonato, mesmo quando não vence, até quando não pontua, como foi contra o São Caetano, tem atuações boas, né, convincentes. Contra o União Barbarense sofreu, o Luan foi muito bem em algumas bolas, mas também atacou, o goleiro do União Barbarense fez 2 boas defesas também, que acabou aí fazendo o 0-0, então boa sorte para o Joseense aí contra o Colorado. Muito bem. Coloca pra gente aqui a classificação, Matheus. Eu vou usar só ela agora por causa de tempo. Olha só, o Paulista é o líder da competição com 18 pontos, 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias. Não tomou nenhum gol até agora. 9 gols a favor, nenhum gol sofrido. São Caetano é o segundo. Joseense aparece na terceira posição com 11 pontos. Parabéns aí à campanha do Joseense, que, como disse o Brunão, enfrenta o Colorado de Caieiras no próximo domingo. Aliás, amanhã, perdão, às 3 da tarde, lá no estádio Carlos Ferracini. Segunda-feira, todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. Que faz o último break do dia. Na volta, vamos falar de vôlei e basquete. Os dois perderam. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei. Como a gente já imaginava, né, Brunão? O São José foi derrotado na Farmaconde Arena pelo placar de 3-0 para o Campinas, com parciais de 25-21, 25-23 e 27-25. Está cada vez mais próximo da Superliga B. O time agora acumula 10 derrotas seguidas na competição. A última vitória do vôlei São José foi no dia 28 de novembro do ano passado, quando bateu em casa o Lanterna Goiânia pelo placar de 3-1. E agora, justamente, o próximo jogo, que vai ser só no dia 25, vai ser justamente contra o Goiânia, viu, Brunão? Eu estava lá, mas realmente essa questão do São José, né, cada vez mais olhando para baixo e se vendo, como se fosse uma areia movediça, né? O São José tenta sair, mas cada vez mais se afunda e essa sequência de derrotas também, para o pessoal, acaba baixando um pouco a moral do pessoal. Enfim, ainda há possibilidade, mas realmente está bem difícil. E se não ganhar do Goiânia, aí pode dar um abraço pro gaiteiro e tchau. Restando 5 rodadas para a equipe do São José, a coisa está cada vez mais complicada, difícil mesmo. Vamos ver como é que está a classificação, Matheus? Para a gente ver, vamos lá em cima, né, o Campinas agora com um jogo a mais que a maioria dos times ali, acabou assumindo a vice-liderança da competição, mas o Minas pode ultrapassar. Então, Cruzeiro, Campinas, Minas e o Praia Clube, os 4 primeiros, depois SESI, Suzano, Joinville e o Guarulhos seriam os 8 classificados aos playoffs de quartas de final. Goiás, Blumenau, Vôlei São José e Goiânia. Repare, o Blumenau, que é o 10º colocado e já tem 18 pontos, tem um jogo a menos que o São José. Se vencer, ele pode ir para 20 ou 21 pontos e aí vai ultrapassar o Goiás, que já tem 19, ou seja, a situação do São José está muito complicada. Eu acho que já não dá mais não para a equipe do São José, mas ainda tem jogo para jogar, tem que cumprir o campeonato. Próximo jogo, dia 25 de fevereiro, lá em Goiânia, no ginásio Rio Vermelho, contra o Lanterna Goiânia. E como disse o Brunão, se não ganhar do Lanterna, mesmo sendo na casa deles, pode fechar o caixão. Série B é o caminho do São José, não tem outra, né, Brunão? Se não ganhar do Goiânia, abraço, PT saudações e tchau. Pois é, vamos torcer para que um milagre aconteça, não vencer o Goiânia, mas que consiga escapar da Série B. Mas acho muito difícil na atual circunstância do vôlei São José, um projeto tão bacana, tão bonito, que fez bonito na temporada passada, nesse ano deu uma degringolada aí e está nessa situação, uma pena, mas a gente deseja sorte de todo o coração para todos que trabalham no voleibol de São José. Bruno, mudando de assunto, falando agora de basquete, o São José foi até o ginásio Antônio Prado Júnior enfrentar o Paulistano pela 7ª rodada do retorno do NBB 17. E o time do técnico Regis Marrelli conheceu a sua 2ª derrota consecutiva dentro desse retorno. O Paulistano venceu pelo placar de 93-78. O cestinha do jogo foi o alarmador norte-americano naturalizado brasileiro, o Kevin Crescenzi, com 24 pontos, 2 rebotes e 4 assistências. O cestinha do São José foi o alarmador Adiel, com 20 pontos.
4 rebotes e também 2 assistências. Com o resultado, São José cai mais 2 posições na tabela de classificação e agora aparece na 12ª posição. Também era um jogo difícil para a equipe do São José. É um clássico paulista dentro do Campeonato Nacional, Brunão. Esse era um jogo que, entre aspas, perder seria normal, mas contra o Mogi, no caso, que não era, e o São José acabou perdendo, aí por isso que baixou um pouquinho na tabela de classificação. Agora tentar recuperar aí no próximo final de semana, que tem jogo, tem clássico, e aí tem que virar já a chavinha e já ir para a próxima partida pensando em vencer. O que pesou para o São José foi justamente o primeiro quarto, que acabou sendo derrotado por 28-13, 15 pontos de vantagem no primeiro quarto para a equipe do Paulistano. Durante o jogo teve nuances, né? A equipe do São José acabou vencendo o segundo período aí por 2 pontos de diferença, e no terceiro a equipe do Paulistano abriu de novo. Depois do quarto o São José acabou vencendo, acho que por 6 pontos, mas a placar final aí 15 pontos de vantagem para a equipe do Paulistano, 93-78. Agora São José joga domingo contra a equipe de Franca, outra pedreira para a equipe do São José. Você estará lá e vai trazer todos os detalhes na segunda-feira aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo, Brunão? Tá certo, estarei lá comendo uma pipoquinha e anotando tudo lá para trazer informações pro Hora do Esporte. Muito bem, vamos embora, Brunão? Vamos embora. Então tá bom. Brunão, um grande abraço para você, ótimo final de semana. Domingo você vai trazer as informações, domingo não, na segunda-feira você vai trazer as informações deste São José e Franca aqui para o nosso telespectador. Grande abraço, bom trabalho para você e te aguardo segunda. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Segunda-feira estaremos novamente aqui no Hora do Esporte. Tchau. Muito bem. Luizão, aquele abraço, aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Ótimo final de semana para você. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do nosso Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na segunda-feira para te deixar atualizado sobre tudo o que acontece no final de semana dos esportes aqui da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até segunda. Tchau, tchau.